Estamos de volta, dando continuidade à nossa entrevista. Vou passar já de imediato para o jornalista Léo Sabato. Não, eu só quero deixar aqui o registro, fazer o registro de quem está acompanhando o programa e dizer assim, olha, o programa Contraponto cada vez melhor. Abraço a você e a todos da bancada. É o jornalista Antônio Anacleto, que fazia parte aqui da bancada também. Grande abraço, Contraponto. E quem está mandando também um abraço para toda a bancada, especialmente para o vereador James Schroeder, é o César Luiz Marinelli. Cezinha, Grande aí César. é uma audiência qualificada que nós temos também. Ele não perde um programa Contraponto. Permite aqui uma parte, claro. O César, nos conhecemos há mais de 20 anos. Né? Esses dias ele me traz um recorte de jornal. Estava ele montado a cavalo e eu conduzindo o cavalo a pé. No tempo em que nós tínhamos um programa ali de terapia a cavalo, ecoterapia, lá na propriedade rural da família. Às vezes lá nos conhecemos. Ele traz um recorte do jornal daquela época. O César era meu ouvinte da Rádio Cultura em 1982, hein? Olha só. Meu ouvinte desde aquele tempo. E hoje acompanho o Contraponto. Obrigado, César. Sempre bom tê-lo por perto. Hein, Léo? E depois é eu que estou ficando velho, né? Mas 82 está ali, faz pouco tempo isso, né? Lucas. Então, na eleição de 2012, voltando ao assunto do primeiro bloco, na cartilha de proposta do prefeito Udo, constava adotar o sistema de captação de água da chuva. Essa proposta está acontecendo? Como ele está realmente fazendo isso? Não. Na verdade, nós temos uma legislação municipal que prevê isso. Né, para prédios públicos e... O senhor tem cobrado isso da tribuna, né? A gente tem feito alguma cobrança nesse sentido, inclusive através de moção, pedindo a regulamentação da lei. E agora vai ser objeto da discussão da comissão especial que montamos a partir de amanhã na Câmara de Vereadores. Mas sim, eu entendo que isso é o básico. Né? Uma cidade que chove como a nossa, não aproveitar a água da chuva, né, é uma coisa que não é bobagem. Tão difícil assim, né? Vou citar meu próprio exemplo. Estou construindo ou reconstruindo minha casa agora. Aproveitando as obras, eu instalei um sistema de captação, armazenamento e utilização de água da chuva. Tá? Para armazenar 2.500 litros de água da chuva, não gastarei, né, na verdade, em obras, não gastarei mais que R$4.000. E por que o prefeito não dá conta de fazer isso? Porque precisa regulamentar a lei, só isso. Dizer como fazer, porque senão na hora do habite, a vigilância sanitária, chegou a hora do programa embaço... de darmos notas. Mas antes da nota, eu queria só, nessa questão ambiental, o vereador, para onde que a prefeitura está descartando as lâmpadas de toda a cidade? Para onde que vai isso? Na verdade, não é exatamente a prefeitura. Existe agora a chamada logística reversa. E né? antes disso, antes dessa logística, para onde que estava indo isso aí? Para o aterro? Aterro industrial. Lâmpada não pode ser jogada no aterro sanitário, é aterro industrial. Que é uma quantidade imensa, principalmente. Sim, mas agora com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, é obrigação que as empresas que produzem as lâmpadas recebam de volta a lâmpada queimada. E deem daí a destinação adequada. E a população bota junto com um saco plástico, aquele... Em geral, sim, mas que a população saiba que ele pode levar a lâmpada lá no mercado, lá na loja de material elétrico, lá no comércio de material de construção. A lâmpada queimada. A lâmpada queimada, né? E aí o comércio se encarrega de reencaminhar isso de volta ao fornecedor. O da loja disse, eu não tenho nada a ver com isso. Ele deve fazer isso. Né? Nós não temos ainda fiscalização para ir em cima, mas a lei já manda fazer isso. É a chamada logística reversa, ou seja, a lâmpada chegou até o cidadão, né, através do fabricante, distribuidor, comerciante, chegou no cidadão. Agora faz o contrário, o comerciante recebe, entrega para o representante comercial, que entrega de volta para o fabricante para dar o destino. O senhor é filho de Osni Schroeder, neto de Paulo Schroeder, família tradicional, que eram PMDBistas. O vereador mesmo era PMDB. Sim. Por que não permaneceu no PMDB e foi para o PDT? Nós começamos a questionar um pouquinho, né, os rumos do partido
né, principalmente em âmbito nacional, né? Não tínhamos mais a mesma convicção de que os rumos estavam corretos, com pessoas como Sarney, como os Gedel da vida, né, que mostraram ali um grande oportunismo, né, e muita pouca preocupação cívica, né, e num determinado momento tivemos uma mudança de rumos, né? Na época estava eu como diretor executivo do gabinete do vice-prefeito, Rodrigo Bornot, que foi rifado, vamos dizer assim, naquela sucessão do prefeito Tebaldi. Ele era o vice do Tebaldi. Nós tínhamos bem encaminhado, teoricamente, a possibilidade dele vir a concorrer à sucessão do Tebaldi pelo PMDB, e lá naquele período ele foi rifado por dificuldades internas ali, inclusive com o próprio senador, Luiz Henrique, e optamos por sair do PMDB. A sua relação é bastante próxima, né, com o ex-prefeito, o Rodrigo, né? Somos amigos pessoais. Ele é o presidente do partido. E o Rodrigo é o presidente do PDT municipal. Você é eu sou o vice-presidente. Bom, eu havia separado aqui o seguinte: uma entrevista quando o senhor assumiu o seu segundo mandato, o senhor disse que ia mudar até a sua visão de legislador, queria dar mais prioridade para a saúde, né? E eu gostaria de saber que nesse período agora que o senhor assumiu, quais os projetos e propostas principais que o senhor apresentou para a saúde de Joinville? Na saúde nós temos apresentado todos os anos rúbricas orçamentárias, né, Não, mas projetos e alguma coisa para melhorar a saúde de Joinville. Fiscalização. Na verdade, o vereador não tem muito como melhorar a saúde, porque a saúde é um sistema, né, chamado Sistema Único de Saúde. A sistemática vem, né, do governo federal, e o que nós fazemos é fiscalizar, acompanhar isso, participar principalmente das reuniões dos conselhos locais de saúde, né, percebendo ali aonde estão as demandas e cobrando efetivamente do executivo, o médico no posto de saúde, a estrutura da estratégia de saúde da família, né, porque a saúde, muitos pensam apenas no Hospital São José. Ali não se cuida da saúde, ali se cuida da doença. E o que o senhor observou assim de mais grave que cobrou da prefeitura? Considera que saúde é gestão somente? Eu acredito que a dificuldade é um pouco maior. Assim, nós temos uma cidade que investe mais de 30%, falamos aí, tem 38%, né, de investimento na saúde, e mesmo assim a situação não está boa. Isso acontece principalmente porque nós temos um hospital municipal que é, na prática, um hospital regional. Ele consome mais da metade desse recurso, só o São José. Não tivéssemos o peso do Hospital São José na nossa despesa com saúde, a saúde básica, o atendimento básico, que é a obrigação do município fazer, estaria muito melhor, com certeza. Teria recursos mais que suficientes para isso. Então, o Hospital São José é um problema, assim, no sentido de que ele consome grande parte dos recursos. Eu, particularmente, gostaria que o Hospital São José fosse estadualizado, federalizado, né, para daí continuar a sua característica de hospital regional. Mas na gestão passada, o senhor não se posicionou quando o prefeito Carlito trouxe para a sua responsabilidade a administração do São José? Quando deveria ter feito força no sentido de que a gestão fosse estadual? Ele, na verdade, cometeu um erro estratégico ali. O Carlito cometeu um erro estratégico ao assumir a conta do Hospital São José. Mas eu não lembro de vocês, vereadores, terem se oposto, mantido oposição em relação a isso. Na época, essa discussão foi feita muito intramuros, né? E na época o PDT fazia parte do governo. Éramos parte do governo, discutíamos isso nas reuniões de colegiado, né? Não foi uma discussão aberta, uma discussão aberta, pública, mas hoje, inclusive, o pessoal do PT tem clareza de que foi um erro estratégico do prefeito Carlito naquele momento, né? No afã de atender ali a essa demanda popular, né, de melhorias do São José. Ele deixou ou acabou investindo muitos recursos no São José, que é um ralo, né, e deixando de atender outras áreas que, né, resultou
no insucesso de diversas outras áreas do seu governo. O aumento de vereadores para 25. Na legislatura passada, o senhor foi a favor num primeiro momento, depois foi contra. E agora, qual é a sua opinião? Vamos lá, opinião pessoal. Minha opinião pessoal é que 25 não dá, 25 é muito. Né? Nós teríamos legalmente condições de levar 25, sim, mas precisamos pensar também nas contas públicas. Né? E 25 não fecha, não vai dar. A Câmara de Vereadores extrapolaria em muito espaço físico, despesas, tudo. Mas qual seria o número? 24? O senhor não é preconceituoso, né? Não, 24... sou bem resolvido. Tá. Mas acredito que pelo menos 21, né, seria um número adequado, que é o número que historicamente Joinville já teve. Mas essa é a minha opinião pessoal. Tá? Mas eu não exerço mandato para colocar minha opinião pessoal. A CIG é contra, né? A CIG é contra, vou dizer, 70% da sociedade joinvilense é contra. Claro que é. Tá? 70%. E de A a Z. Não é o presidente da CIG, não. É a dona Maria do cafezinho é contra, o balconista do comércio é contra, o professor universitário é contra. Tá? Então, eu não estou ali representando a minha vontade, a minha opinião. Tá? Na medida do possível, eu faço a discussão, eu faço o debate. Mas a época é mais importante até que o do cidadão comum, porque os senhores é que vão decidir sobre isso. Eu vou votar, mas não vou votar pautado no que eu acredito, e sim no que a sociedade que me elegeu, o cidadão, os meus 4.013 votos, né, e mais a sociedade como um todo, pensa a respeito do assunto. Né? Não é uma questão unânime, mas é majoritária. Né? Então, hoje nós estamos, sim, ouvindo a população, e eu não me furto do debate, né? Como eu disse, ainda acho que nós poderíamos ter mais cadeiras para pluralizar um pouco mais, ampliar o debate, criar novas oportunidades de liderança surgirem. Tá? Tem uma série de vantagens nisso, mas tem também, obviamente, um dispêndio de recursos, e a opinião pública precisa discutir isso muito claramente. Quando a gente fala de lideranças, me permitam aqui um aprofundamento um pouco desse assunto, quero lembrar que na eleição passada, tá, por conta de 60 mil abstenções, 61 mil votos brancos nulos, mais 36 mil votos dados para candidatos a deputados de outras regiões, tá, nós deixamos de eleger mais 3 estaduais e um federal. Nós poderíamos ter uma representação política muito maior. Mas e isso representa, Léo, recursos para a nossa cidade. Mas a população que vota, ela tem todo o direito de votar em branco por achar que nenhum daqueles candidatos o represente. Pode votar nulo, é um direito. Respeito. Né? Então não é essa coisa assim, não desperdiçou. O cidadão exerceu o seu direito. Né? Agora, não, isso é outra história, mas é o direito, como votou num adversário seu, poderia ter votado um senhor, né? Então é um direito que o cidadão tem, o eleitor tem. Mas eu quero que se faça uma reflexão enquanto cidade. Né? Cidades como Itajaí, Criciúma, Chapecó, fizeram campanhas, né, para que a população votasse em candidatos regionais. A CIG já fez campanhas, né? Inclusive, o vereador James foi um dos que encabeçou a campanha Vote por Joinville. Exatamente. Vote certo, né? Pois é, mas o senhor fez 11.272 na última eleição. O que faltou? Faltou exatamente esse percentual de votos brancos e nulos sobre esse número de votos que você acaba de citar. Se tivesse esses votos que não foram para ninguém, né, distribuídos proporcionalmente, né, entre todos os candidatos aqui da nossa cidade, eu possivelmente seria deputado estadual nesse momento. Se jogar esse percentual... Quem sabe faltou argumentação, o senhor convenceu o eleitor a não votar em branco. Mas eu não fui a única vítima, vamos dizer assim, do processo. Vereador, né? já que estamos Vários falando outros em Estado, deixaram de ser eleitos. Eu gostaria de aproveitar os poucos minutos que ainda faltam para o término do programa e perguntar qual é a sua opinião sobre o governador. A gente sabe que muito pouca coisa tem sido feita por nossa cidade. Essa é a sua opinião também? É verdade, concordo plenamente, né, que o governador deve à maior cidade do estado, né, um olhar mais comprometido. Que nota o senhor daria ao governador? 6. 6. E qual é a nota que o senhor daria ao atual governo municipal? 8. 8. Então ele está bem. Ainda
apostando que existem E aonde estão condições de realizar. o asfalto, os 300 quilômetros de asfalto? Esse nos 2 pontos que eu não dei. E a nota que o senhor dá para a atual legislatura da Câmara de Vereadores? Atual legislatura, um 7. Tudo isso? 7. Tem gente esforçada ali. Essa situação do senso comum, de que os vereadores não cumprem seu papel, ela muitas vezes é desconhecimento, né, da população. Cai no senso comum, na primeira opinião que ouvem. Eu convido todos a irem até a Câmara de Vereadores, acompanhar as discussões, principalmente nas comissões técnicas, que é rica, que é importante. O senhor tem muito tempo de magistério, muito tempo de estrada, de sala de aula e sabe avaliar bem. Agora, eu só não consegui entender porque durante todo o nosso programa, em várias situações, o senhor relacionou que a coisa não anda bem no governo municipal. Uma delas é a falta de asfalto, ou o número prometido, pelo menos, né? Entre outras situações. Mas, de repente... Descaso com as questões ambientais. Ô, Léo, nos surpreende com uma nota 8. Isso porque vocês fazem parte do governo, é isso? Não, eu digo porque, apesar de ter algumas divergências em questões pontuais, de entender que, de fato, faltam investimentos, principalmente em infraestrutura na nossa cidade, eu conheço as causas disso. Eu conheço a dificuldade financeira que a prefeitura tem. Então não é por desleixo. Não é por desleixo. Ele está também refém de algumas situações. Refém do que, por exemplo? De capacidade de investimento que a prefeitura de Joinville historicamente não tem. Não é só nesse governo. O Carlito não teve. Já sabia disso. Como é que ele ia teve. prometer 300 quilômetros de asfalto? Por isso, o nosso projeto aprovado agora essa semana, que é uma emenda à lei orgânica e que obriga aos candidatos no ano que vem, né, pegarem um pouquinho mais leve nas promessas, de fazer promessas um pouco mais factíveis, porque terão que transformar em 6 meses essas promessas em um plano de gestão, plano de metas de gestão. Esse é o projeto de lei, né? Esse é o nosso projeto de lei, que agora já é lei, já foi aprovado. É parte da nossa Constituição Municipal a obrigação dos prefeitos, daqui por diante, a colocar metas. Olha, eu vou fazer 300 quilômetros de asfalto, ok. Quanto no primeiro ano, quanto no segundo, quanto no terceiro? Seu projeto de lei irá sinalizar que, eventualmente, em 6 meses, alguém pode dar o cheque sem fundo, aí, um estelionato, né? É para evitar isso, né? E recuperar um pouco a confiança nas promessas eleitorais. O senhor acha que houve um estelionato em Joinville com as promessas que não foram cumpridas e não serão cumpridas? Eu penso que há uma banalização das promessas. Isso não é estelionato? Porque a promessa, a promessa é feita no afã de fazer, né? Não só de dizer o que o eleitor quer ouvir. Mas no afã de fazer. Mas daqui a pouco começa, pois é, arrecadação, isso, aquilo, aquele outro. Poxa, qualquer um que se digne a ser candidato a prefeito tem que conhecer a realidade da nossa cidade e a realidade da prefeitura de Joinville. Então não pode prometer aquilo que não vai conseguir cumprir. Nós vamos ter agora um instrumento para o cidadão fazer essa fiscalização. Acho que até que e aí o julgamento se multiplicar e correr por todo o Brasil, né? Na verdade não é novo, a ideia não é original nossa. 41 municípios no Brasil e 5 capitais da América do Sul já utilizam esse sistema. Muito bem. É uma pena, mas faltam 6 minutos, sabe? É uma pena. O Lucas, tempo voa. Pode resumir aqui a participação do nosso telespectador? Uma última pergunta só. Tem um telespectador interessado. Visando essa lei que obriga o prefeito, no caso, a cumprir as suas propostas. O PDT tem algum candidato a prefeito? De repente, um vereador. Candidato nós temos quadros no partido que poderiam se oferecer como opção. É um assunto a ser discutido. Na verdade, nós precisamos definir claramente a nossa participação no governo atual, e a partir disso, se continuamos ou não com o atual prefeito. Existem acordos programáticos que precisam ser atendidos. Nós defendemos escola em período integral, defendemos que a Secretaria de Segurança Pública trabalhasse com inteligência. Logo nós vamos entrar, Léo, no último ano do governo e não foram atendidos ainda. Não. Vocês têm essa expectativa. O pior é que é um ano eleitoral.
A expectativa sempre existe. Todos os anos eu emendo o orçamento do município e coloco lá uma rúbrica orçamentária para o Fundo de Apoio a Ações Comunitárias, por exemplo. Tá? Esse fundo foi criado à época do Rodrigo Bornot como vice-prefeito ainda. O Carlito não quis implementar porque tinha lá o orçamento participativo. Tá? Este governo se comprometeu, né, no acordo que levou ao PDT indicar o vice, tá, a fazer o fundo acontecer. Até agora não aconteceu. Tá? Então, né, ainda estamos na expectativa. Isso tudo são condicionantes que vão... Se até a primavera não acontecer, o senhor vai baixar a nota do prefeito. O Patrício baixou a nota do governador aqui. Ele deu 7, daí eu expus as contradições. Você que ficou criticando o governo do programa inteiro. Na hora de dar nota, dá 7. Pois é, por isso, por aquilo dele baixou para 6 e baixou para 5. E se eu converso mais um pouco, ele baixaria para 3, 2, né? Já reprovava por completo. Infelizmente... O Cezinha está dizendo aqui que a mãe dele está perguntando quando a prefeitura vai tirar a banheira de água do lado da casa dele. Diz que você sabe disso aí, não? Não sabe disso, não? Banheira de água. Sim. Sei disso. É um terreno baldio ao lado da casa dele ali. Está acumulando água, é verdade. Vai lá, faz uma indicação. Já fiz, na verdade já fiz. E registrar também os amigos aqui, o Marco, que estão acompanhando, pediram para citar, claro, né? O Jackson, a Cirlanda, o Jackson é do Estúdio Espia de Fotografia, a Thalita, a Geusa, o Aurélio, o Sérgio e a Juliana. Todos eles estão acompanhando o programa e dando parabéns aí, né, para todos da bancada. Muito obrigado. Lucas, legal, é hora de nos despedirmos. Só para finalizar, o Jefferson Petri mandou um abraço ao vereador, parabenizando pelo trabalho e pela transparência. Grande Jefferson, nosso filiado aí, líder lá em Araquari. Léo Sabala. Do PDT. Mais uma vez agradecer a participação dos telespectadores, do vereador Jaime Xeredo, cumprimentá-lo, né, pela maneira ética com que ele encaminha as suas ações que acabam gerando despesas na Câmara, né, tendo um certo critério, né, e que isso deveria ser seguido também pelos vereadores. Agradecer aí, cumprimentar mais uma vez o Marco pelo seu aniversário ontem. Lucas. Agradecer também o assessor do vereador, o Charlie Bardini, que participou bastante com a gente no programa hoje. Também está acompanhando o programa aqui. E desejar a todos os telespectadores uma semana muito produtiva. Vereador, infelizmente, o senhor tem 1 minuto. 1 minuto é mais do que eu tenho na tribuna, muitas vezes. Eu quero agradecer aí o carinho, né, e a paciência de todos que nos assistem até esse horário. Amanhã, dia de batente, mas até essa hora estão aqui acompanhando. O senhor sentiu à vontade? Muita vontade, muito tranquilo. Como eu disse, estou aqui entre pessoas que eu tenho admiração. Porque o secretário de comunicação colocou uma regra lá que ninguém pode vir ao programa. O que o senhor acha disso? Desconheço essa regra e mesmo que soubesse... Mas entre os secretários. Não é da Câmara, não. Não, é lá do Executivo. Ah, é? Que pena. Que é uma pena, né? Uma pena. Né? Mas obrigado aí a todos pela oportunidade. Nosso gabinete está aí à disposição da população. Tá? Vão à Câmara de Vereadores, sempre digo isso em todas as oportunidades. Exerço a cidadania na casa do povo. Tá aí, gente. Estava muito bacana o nosso programa, né? Agradecemos ao vereador Jaime Xereder, desejamos a eles o sucesso, porque a gente sabe que o sucesso dos nossos vereadores é o sucesso da nossa cidade. No mais, muita saúde e muito trabalho essa semana. É o que desejamos, é o que deseja o Contraponto.